Olá, palestrinos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Juliana. Todos os dias eu trago notícias atualizadas do nosso Verdão, coletivas, contratações e tudo do mercado da bola. Antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Assim vocês me incentivam a trazer novos conteúdos do nosso Palmeiras. Agora sim, vamos para as notícias de hoje. Galera, Palmeiras e São Paulo entrou na disputa por atacante que está de saída do River Plate. Sem acertar a renovação com o River Plate, Benjamin Rolizer está de saída do clube. Dessa forma, segundo o jornalista Maximiliano Grillo, da TNT Esportes Argentina, São Paulo e Palmeiras entraram na disputa pela contratação do jogador. Como seu vínculo se encerra em junho, uma ótima oportunidade se encontra no mercado, já que o clube argentino não exigiria uma quantia alta pela negociação. No momento, o jogador de 22 anos, que se destacou nas categorias de base dos milionários, pode assinar um pré-contrato e chegar de forma gratuita no meio do ano. Além de São Paulo e Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Atlético se interessaram por Rolizer. Desde que foi promovido ao time profissional do River Plate, o atacante que atua pelo lado direito do setor ofensivo entrou em campo 34 vezes, marcando um gol e dando 2 assistências pelo time de Marcelo Galhardo. Com a intenção de assinar contrato imediato, a contratação estaria avaliada em 1,5 milhões de dólares, cerca de 7 milhões de reais. Dessa forma, o modelo apresentado foi de pagar a quantia de forma parcelada, mas o River Plate deseja receber uma parte do montante de forma imediata, algo que travou as conversas e tornou a situação indefinida. Abel Ferreira pede e Anderson Barros corre para renovar contrato com o meio-campista. Contestado pela torcida quando foi contratado, o volante Jailson mostrou seu valor e logo caiu nas graças do técnico Abel Ferreira e na diretoria. Por ser polivalente, o camisa 30 vem se destacando tanto no meio do campo quanto substitui Danilo quanto na zaga. Até por isso, Anderson Barros já prepara uma proposta para renovar com o jogador, que chegou ao clube sem custos. Como ficou muito tempo sem jogar, Barros e Leila Pereira fizeram contratos de risco com o atleta até o final do ano. Porém, devido ao bom desempenho do volante, ao assédio de outras equipes e também pela iminente saída de Danilo, a diretoria já procurou os representantes do camisa 30 para iniciar as tratativas. Jailson deve permanecer, mas as negociações só devem continuar após a final do Paulistão. O meia, inclusive, pode ser titular, já que Danilo ainda se recupera de dores na coxa. Vale lembrar que, se não correr para estender o vínculo, Leila pode ver o prestigiado atleta assinar um pré-contrato com outra equipe. E aí, palestrino? Anderson Barros acerta em renovar com Jailson? Sim ou não? Comenta aí. Abel joga toalha e Renan pode ser rival em grupo da morte da Libertadores. Nesta terça-feira, o colega Marcelo Razan do All Sport informou que o Red Bull Bragantino e o Fortaleza, ambos participantes da Libertadores, fizeram propostas de empréstimo ao Palmeiras por Renan. O Braga sinaliza como oferta de empréstimo sem opção de obrigação de compra, enquanto o Leão do Pice oferece um empréstimo com opção de compra de aproximadamente 2 milhões de dólares, cerca de 9 milhões de reais, completa o jornalista em sua matéria. Ainda segundo o UOL, Renan vai definir seu futuro nas próximas 24 horas, ou seja, até esta quarta-feira. Os 2 clubes que fizeram a oferta têm até sexta para inscrições da Libertadores. Outro clube que sondou a situação do back palestrino foi o Coritiba, que está na decisão do Campeonato Paranaense e retornou à elite do Campeonato Brasileiro em 2021. De acordo com a reportagem, recentemente com o empresário de Renan, Diogo Silva, que confirmou a chance de transferência na janela do meio da temporada. Renan pode parar no futebol português ou na MLS dos Estados Unidos por valores inferiores a 10 milhões de euros. Palmeiras não deve ter chegada de camisa 9 para a fase de grupos da Libertadores. Depois de várias negociações frustradas, o Palmeiras abriu conversas com João Pedro, mas a tendência é que o time inicie a fase de grupos da Copa Libertadores sem o tão desejado camisa 9. A informação é do All Sports. De acordo com a publicação, as negociações para jogadores dessa posição estão paradas no momento, e mesmo que passem a ser retomadas, dificilmente serão concluídas até o próximo sábado, dia 2, data limite para inscrição de 50 jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. A negociação por João Pedro, que ganhou destaque nos últimos dias, por exemplo, já esteve mais quente e o jogador teve a aprovação de Abel Ferreira e conversou com o Palmeiras, mas o negócio emperrou e as conversas foram paralisadas. Ainda segundo a publicação, dentro do Palmeiras existe a avaliação de que o elenco é suficientemente bom para encarar os desafios da fase de grupos.
Lando Norris não esquece o Palmeiras, se declara ao Verdão e leva a torcida à loucura na web. Piloto britânico vem acompanhando os jogos do Palmeiras desde que conheceu o Allianz Parque em novembro do ano passado. O famoso piloto britânico começou a acompanhar o maior campeão do Brasil no ano passado, quando esteve no Brasil para o GP São Paulo, da categoria mais famosa do automobilismo, em novembro. Desde então, o britânico se apaixonou pelo clube, ficou amigo de Abel e dos jogadores e por fim afirmou que nunca mais deixará de torcer pelo clube. Veja o que ele disse: "Eu assisti a final contra o Chelsea quando o Palmeiras perdeu com um pênalti na prorrogação. Eu estava torcendo pelo Palmeiras. Quando eu estive no Brasil, acompanhei o jogo que o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 4-0. Eu conheci o técnico Abel Ferreira. É um cara super legal. Os jogadores, o Dudu, por exemplo. É o time que eu torço e vou continuar torcendo pelo Palmeiras", completou o piloto da McLaren. E aí, palestrino? O Palmeiras deve chamar Lando Norris para ver mais jogos no Allianz? Comenta aí. Com recorde de arrecadação, Palmeiras aprova contas de 2021. Se dentro de campo, os resultados do Palmeiras vêm o fortalecendo como um dos gigantes do futebol brasileiro, fora dele, o clube também vai muito bem, como demonstraram as contas do clube em 2021, apreciadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo na segunda-feira. Na reunião do órgão, as contas do clube do último ano foram aprovadas por 181 votos a favor, 1 contra e 29 abstenções de conselheiros na verificação do balanço do último ano de mandato de Maurício Gagliotti à frente do Verdão. De acordo com o GE, os números das contas palmeirenses de certa forma impressionam. A arrecadação total do clube foi de 910 milhões em receita operacional líquida, um recorde na história recente do clube. Além disto, fechou 2021 com superávit de 123 milhões. O recorde de receitas foi turbinado principalmente pela Libertadores. As conquistas da competição sul-americana em 2020 e 2021 por parte do Palmeiras renderam premiações que acabaram beneficiando a arrecadação de verbas do Alviverde. Vale lembrar que o dinheiro do título de 2020 fora acreditado em 2021, ano em que terminou a competição. Receitas de outras competições e negociações de atletas também contribuíram para o balanço positivo. Além disto, tanto a receita como o superávit chegam como um alívio depois de um 2020 complicado para o clube. No ano anterior, o balanço do clube postou déficit de 151 milhões, muito disso por causa da queda de receitas resultante da Covid-19 e sua pandemia que afetaram as contas do Verdão. Outro aspecto positivo foi a redução da dívida total do clube, que foi de 766 milhões em 2020 para 596 milhões. Não há problemas com pagamentos de ordem de contas ou salário dentro do clube, mas a atual presidente, Leila Pereira, disse existir um problema de fluxo de caixa que não vem afetando a situação financeira de modo mais grave. Bom, palestrinos, essas foram as últimas informações de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês são novos aqui no canal, se inscrevam, deixem seu like e ative o sininho das notificações, para vocês ficarem a par de tudo que rola nos bastidores alviverde. Vou mandar um abraço para toda a galera que acompanha o canal. Amanhã estarei de volta. Um forte abraço, até logo!